Olá a todos. Nessa demonstração vamos verificar como as estações obtêm as informações corretas e qual máquina que elas querem se conectar. A gente tem no nosso servidor DNS os SRV, Resource Records, registros de recursos, registros de serviços de recursos. Se a gente for verificar aqui, a gente pode criar qualquer registro no nosso servidor DNS com o nome de A a Z, nosso alfabeto inteiro, mais os números de 0 a 9 e mais o hífen. Ele não permite que a gente crie um registro DNS com underline. O underline, na verdade, é um caractere reservado para os registros de serviço. Então, a gente olhando aqui na nossa zona, a gente tem uma zona que chama Edson.Túlio, a gente tem aqui os nossos registros, alguns já criados, e a gente tem aqui os registros de serviço, que são esses que começam com underline. Tá? Então, por aqui, a nossa estaçãozinha, ela chega em sites, por exemplo. Aí, se você tiver vários sites disponíveis, eles vão aparecer aqui nessa listagem para você, e ela consegue descobrir qual que é o servidor que vai ter acesso naquele site. Então a gente vê aqui o registro do catálogo Global Catalog, do Kerberos, que é o que faz toda a nossa criptografia, toda a nossa segurança, nosso Active Directory, autenticação de usuários e senha presentes no domínio, e o LDAP, que é o nosso protocolo de comunicação do nosso serviço de diretório. Nesse caso, no meu exemplo, no Default First Site, primeiro site padrão, eu tenho esse servidor que está discriminado aqui, chama dc1.edson.túlio, e eu tenho esses três serviços rodando nessa máquina. Se a gente for ver aqui, então, automaticamente, quando a gente promove uma máquina para controlador de domínio, quando a gente cria um site, quando a gente starta um serviço, esses registros são criados aqui automaticamente. Se eventualmente você precisar de criar algum registro manualmente, eles ficam aqui no nosso Windows. Tá? Então, se a gente for aqui no nosso Windows, digitar aqui, por exemplo, o nome do arquivo, que é o netlogon.dns, ele vai procurar para a gente os arquivos que a gente tem com esse nome. Vou colocar a extensão aqui só para diminuir o filtro. Ele fica dentro de uma pastinha config. Está procurando aqui para a gente. Achou. Então, dentro da pastinha C132 config, a gente tem esse arquivo, netlogon.dns. Vou tentar abrir ele. Selecionar aqui para abrir pelo nosso bloco de notas. E aqui ele mostra, então, a sintaxe é meio complexa. Não é tão fácil editar esse arquivo manualmente, mas ele mostra aqui os registros de serviço que ele já tem disponível. Então tem aqui os dados de cada serviço, porta, nome do protocolo, qual servidor que ele está associado e qual IP. Então manualmente, se eventualmente você precisar de criar esse registro, você vai ter que criar então dentro desse arquivo, netlogon.dns, que fica na pastinha Windows C132 config. A gente também consegue validar esses registros pelo NSLookup. Então o NSLookup, só lembrando, né, ele é uma ferramenta bem útil para a gente trabalhar na resolução de problemas, porque ele não verifica o cache local da nossa estação, aquele cache que a gente pode verificar com o ipconfig barra display DNS, ou apagar pelo ipconfig flush DNS, e nesse lookup ele passa por cima do cache. Ele vai realmente no nosso servidor DNS verificar se existe o registro, o objeto do registro em questão. Então, se a gente for digitar aqui, por exemplo, interrogação, a gente vê que tem um parâmetro aqui no type, que é o SRV. Então eu vou digitar aqui setType igual SRV. Então a gente podia verificar aqui no nosso servidor DNS um registro específico. Vamos supor que eu quisesse consultar então um registro do LDAP. Vou colocar underline LDAP. Ponto, underline, tcp, ponto, meu domínio, edson.túlio. Aí ele vai listar aqui o registro LDAP desse servidor, como que ele está localizado, como que ele está montado. Então, nesse lookup, um utilitário bem interessante, para a gente pegar
as informações completas dos nossos registros e ele realmente valida se o registro está criado, se existe o objeto desse registro no nosso servidor DNS. Uma outra ideia também que a gente podia fazer, se eu tiver algum problema, eu deletar algum registro, tiver alguma pane, perdi alguma coisa, vamos imaginar que eu tenha deletado aqui o meu registro do LDAP. Delete, deletei ele, não existe mais o LDAP dentro do meu site padrão. Basicamente, para a gente só recriar esse registro novamente, é só a gente parar o serviço netlogon e startar de novo. Vamos verificar. Net stop netlogon. Ele vai parar o serviço netlogon para a gente. Agora vamos startar novamente o netlogon. Start netlogon. Está startando. Vamos verificar agora se o registro vai ser criado novamente. Espera ele acabar de subir o serviço. Subiu. Vou dar um refresh aqui naquele que eu havia deletado. Apareceu lá o meu registro do serviço de LDAP também, novamente. Então, o jeito fácil da gente corrigir qualquer problema que a gente tiver, basicamente é só parar o serviço netlogon e startar novamente. Ok? Então, nessa demonstração a gente deu uma olhadinha dos registros de serviços, são muito importantes, muito críticos para a nossa funcionalidade, nossa Active Directory. Obrigado a todos e até já.